Sim ou não? Então dá um para mim aí. Se não é tão caro assim, dá um sorriso para mim aí, né? Não precisa ficar, né? Fica feliz, irmão. Deus é feliz, né, cara? Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. E continua procurando. Uma hora o João aparece aí. João capítulo 1, versículo 14. Eu quero compartilhar um pouco a respeito de Jesus como sendo a própria encarnação da missão de Deus. Ok? Quero ver que minha expectativa é que o Senhor possa nos despertar. Ok? Todos acharam? Esse é um versículo que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho olhado para ele de diversas formas e algo que é um versículo pequeno, mas que revela tanta coisa, fala sobre tanta coisa. Diz assim, que aquele que é a palavra tornou-se carne. Em outras traduções, o verbo se fez carne e viveu entre nós, ou habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, é interessante que para que a gente possa entender a necessidade da encarnação da missão de Deus por Jesus, nós precisamos então saber um pouquinho mais a respeito da missão e da vontade que Deus tem de se revelar de forma plena ao ser humano. Então, quando nós ouvimos o termo missão, quando nós ouvimos o termo, fazer missão, ir para missões, missionário, campo e todas essas coisas que de certa forma fazem parte desse contexto, nós temos que entender, e é importante enfatizar que a missão, ela começa antes mesmo da queda, ok? Então muitas vezes quando nós pensamos em missão, nós pensamos em missão dentro do contexto da igreja. Nós pensamos em missão como uma atividade que a igreja precisa desenvolver para alcançar o perdido que ainda não alcançou salvação. Só que nós temos que entender que a missão, ela faz parte do propósito eterno de Deus. A missão, ela faz parte do plano que foi idealizado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Se você for analisar Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12, você vai ver que Deus tem um propósito eterno. Você vai ver que as coisas não sucedem ou acontecem por acaso. Deus tem um plano. E a missão fazia parte do plano de Deus antes mesmo de existir necessidade de salvação. É interessante também que a missão, fazendo parte desse propósito eterno de Deus, que foi idealizado antes da fundação do mundo, ela começa a tomar forma, não no momento em que Jesus chama a igreja e comissiona a igreja, mas a missão começa a tomar forma em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A partir do momento que Deus começa a criar céus e terras, nós vemos a atuação de um Deus que é 100% missionário. Ou seja, a missão começa a tomar forma a partir do momento em que Deus começa a criar todas as coisas. A missão está relacionada às atividades criativas de Deus. E é interessante que Adão, antes mesmo da queda, e ainda no contexto do Éden, é chamado para se envolver na missão. É interessante, né? Porque eu e você pensamos que missão é algo só para a igreja. E que é algo novo do Novo Testamento. Mas o nosso querido Adão, ele foi chamado por Deus para se envolver na missão. Antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda, antes mesmo de toda a situação complicada que nós vivemos. Se você for analisar o mandato cultural, você vai perceber que Deus entrega a Adão o quê? Uma missão. Ele tinha que lavrar o jardim, ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que fazer com que aquele jardim se expandisse sobre toda a terra, tomasse conta de todo o território, todo o globo terrestre, porque isso seria a clara manifestação da expansão da vontade de Deus. Então, quando nós falamos sobre missão, nós temos que entender que ela não pode simplesmente e somente ser concebida dentro da realidade da igreja ou da salvação. Quando nós pensamos em missão nos dias de hoje, automaticamente nós pensamos na salvação dos perdidos ou nós pensamos em alguma atividade da igreja.
Mas nós temos que entrar num contexto onde vamos pensar a respeito da missão como sendo ela não uma atividade de Deus, mas sendo um atributo do seu próprio ser. Ou seja, Deus é amor, sim ou não? Sim. Deus é misericórdia, sim ou não? Mas também devemos pensar que Deus é missão. Ok? Tá comigo ou não? Tá louco esse cara aí, não é? Porque a grande questão, queridos, é que quando nós olhamos a missão como um atributo de Deus, como algo que está fazendo parte do próprio ser de Deus, nós começamos a mudar a nossa perspectiva em relação à missão. Quando nós olhamos para o céu, por exemplo, Jesus em João capítulo 5, ele diz que não faz nada que ele não vê o seu Pai fazer. Quando nós começamos a entender que missão é algo que faz parte do próprio ser de Deus, e que não é simplesmente fruto do mero ativismo humano, mas que é fruto da própria atividade de Deus, daquilo que Deus quer realizar na terra, nós começamos a ter um desejo, um sentimento. E qual é o desejo? É nos conectarmos com as coisas que Deus está fazendo. Ou seja, Deus está trabalhando sobre a face da terra. E quando nós entendemos que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, nós temos que fazer todas as coisas que o nosso Pai está fazendo, isso é muito interessante. Por quê? Porque isso tira o espaço da nossa agenda. Isso tira o espaço das nossas vontades. Isso deixa de lado a realidade dos nossos interesses. E nós começamos a querer nos conectar à vontade de Deus. Para quê? Para fazer aquilo que Ele está fazendo. Ou seja, eu não quero que Deus abençoe o meu trabalho. Eu quero trabalhar naquilo que está abençoado. Amém. Ok? É muito simples, mas é algo que quebra um paradigma. Ou seja, um novo paradigma a respeito da missão precisa surgir no nosso coração. E ele não está conectado às atividades da igreja, ele não está conectado à necessidade de salvação, ele está conectado a tudo aquilo que Deus está realizando nesse exato momento. O que o Senhor está fazendo em Caxias do Sul? O que Ele está fazendo, irmãos? Quais são seus planos para essa cidade? Quais são seus planos para os habitantes, para os moradores dessa cidade? Porque nós temos inúmeras ideias, queremos compor diversas estratégias, mas economizaríamos muito trabalho e recurso se entendêssemos o que Deus quer que façamos nesse exato momento. Em João capítulo 5, Jesus está num contexto muito complicado. Qual que é o contexto de Jesus? Os fariseus querem matar a Jesus. Por quê? Porque ele está violando o sábado, e não só violando o sábado, mas ele está dizendo que Deus é o seu próprio Pai, e ele está se fazendo igual a Deus. E é interessante que no argumento que Jesus usa para, entre aspas, se justificar em relação ao fato de que ele está quebrando o sábado, ele diz que não faz nada que não está vendo o seu Pai fazer. E agora o que nós estamos fazendo? Aprendemos com quem? Com o nosso Pai? Ou isso vem das nossas ideias? O próximo evento que vamos fazer vem da nossa agenda humana? Ou vem da vontade de Deus? Interessante pensar nisso, não é verdade? Sim ou não? Amém. Senão nós baixamos a nossa cabeça, oramos e vamos assistir o jogo. Ou seja, nós temos que entender, nós temos que visualizar, nós temos que ver aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, é necessário olhar a missão como um dos atributos que Deus tem, como algo que faz parte do seu caráter, e não como simples e mera atividade da igreja, em prol da salvação do perdido. Eu não estou dizendo que a atividade da igreja e a salvação do perdido sejam coisas a ser desconsideradas ou menos importantes. Eu estou dizendo que Deus tem seus meios e suas maneiras de fazer isso. E quando nós nos conectamos aos meios e às maneiras de Deus, nós vamos economizar tempo, dinheiro, recursos, e nós vamos ter um fruto, entre aspas, vamos usar essa palavra, um sucesso, né? Parece que ela vem do inferno, quando você linka sucesso com igreja, né?
Porque é o cara que ofereceu, né? Eu vou te dar tudo, vou te dar sucesso se você prostrado me adorar. Não foi Jesus. Foi quem? O diabo. Mas vamos usar essa palavra. O sucesso não vem da nossa força, das nossas estratégias, do cumprimento da nossa agenda. Vem de nos conectarmos às coisas que Deus está fazendo. E eu quero te dizer algo: Deus não parou de trabalhar nessa cidade. Sabe, Deus não parou de trabalhar nas nações. Deus não parou de trabalhar no mundo. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. E nós temos a oportunidade de, como igreja, nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo na face da terra. Que é a igreja é a esposa do Cordeiro. E como esposa do Cordeiro, ela tem que viver submissa. E o que significa a palavra submissão, irmãos? É estar debaixo da missão do outro. Ou seja, a igreja está na terra não para criar sua própria missão. A igreja está na terra para viver debaixo da missão do Cristo. É simples. Entende? Dá um sorriso para mim. Eu te disse que era. Ou seja, a questão é muito simples. Agora, depois de ver Adão sendo convidado por Deus para se envolver na realidade, né, da sua missão, antes mesmo da queda, nós vemos que Adão desobedece, peca, né? Vemos que essa relação pactual que existe entre Deus e Adão é quebrada, né? Infelizmente ele desobedece, ele quebra a aliança, ele tem que encarar as consequências, ele é destituído de toda a realidade desse propósito de Deus, né? Ele é expulso do Éden. Mas o interessante é que em meio a toda essa realidade de perca, Deus traz uma promessa que é muito importante para nós, que é Gênesis 3,15. É a primeira promessa a respeito da realidade da redenção. Então pense comigo que já no começo do problema, Deus já está anunciando o fim, que é a realidade da redenção. E é interessante que tudo vai continuando mal. Você vê o primeiro assassinato, você vê a decadência da humanidade, né? Nós chegamos no dilúvio, a humanidade é julgada, né? Mas ainda ali há algo relacionado à esperança, à misericórdia, é feita uma aliança com Noé, com seus descendentes, né? Mas parece que a humanidade não aprende. Vem o episódio de Babel, eles querem decidir o destino do mundo, eles querem se juntar para ter um nome, para serem, entre aspas, abençoados, para serem grandes sobre a terra. Mas Deus vem, acaba com toda a história, vem as línguas, espalha todo mundo, o intento humano é frustrado, e vem Gênesis 12. Gênesis 12 é um ponto muito importante. Por quê? Porque ali nós estamos vendo o chamado e a vocação de Abraão. Agora, qual é a importância do chamado e da vocação de Abraão? É que a partir de Abraão, Deus levantaria uma grande nação. E essa nação seria luz e modelo às outras nações. É interessante que Israel, né, dentro desse plano que é a realidade do desejo de Deus em se revelar ao ser humano, nós vemos que Israel cumpre um papel decisivo. E qual é o papel de Israel? É ser luz para essas nações, é revelar a Deus para essas nações. Só que o que acontece? Israel cumpre com o seu objetivo? Não. Ezequiel 36 fala que Israel profana o nome do Senhor. E profanando o nome do Senhor, ela não tem mais autoridade para revelá-lo. O que acontece? Parece que todos os planos de Deus, né, que estão relacionados à sua missão, e que estão relacionados ao seu desejo de se revelar ao ser humano, eles acabam caindo por terra. Parece que, poxa, Deus perdeu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: Deus perde? Não. Deus se frustra? Deus perde o controle? Não. Ou seja, quem é aquele que vai ser a chave? Aquele que vai se levantar para revelar com precisão a Deus? Quem é aquele que se levantará para ser uma encarnação da própria missão de Deus? Quem é? Por que eu comecei lendo João capítulo 1, versículo 14? Porque Jesus, Ele é o servo do Senhor que encarna a missão e que vem para cumprir com os desígnios do Pai. Quando a Escritura está dizendo que o Verbo se fez carne para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, nós estamos vendo o processo que todos aqueles que querem revelar a Deus precisam passar.
Jesus aqui, né, se encarnando, por exemplo, nós podemos aprender muitas coisas com a encarnação. Existe um processo que envolve a encarnação. E é interessante que Jesus se encarna para habitar entre nós. Ele se encarna para ser uma revelação acessível de Deus. E ele faz isso para quê? Para que todos pudessem ver e conhecer como Deus realmente é. Então, quando nós lemos esse versículo, nós temos que entender que existia um desejo de Deus em se revelar por toda a Escritura. Deus começa com Gênesis 1, Deus tenta com Adão, na viração do dia. Adão infelizmente usa, né, a liberdade que tem para pecar contra o Senhor. Deus não desiste, a história continua. Vem o dilúvio, vem Abraão, vem Israel. E quando chega Jesus, Jesus é como se fosse uma gota de água no meio de um deserto. Jesus é como se fosse... A ideia de Jesus é toda a complexidade do ser de Deus sendo revelada e demonstrada para nós na maior simplicidade possível. Quando o Verbo se faz carne, nós temos que entender que Ele está agarrando toda a realidade dos atributos que Deus tem, que são complexos, não, tem horas que não dá para entender. Mas Deus, quando encarna no Filho, Ele faz isso de maneira tão simples, que nós temos, né, é como se fosse um desenho. Não sei se você já tentou explicar algo para alguém que eles não estão entendendo. E de repente você tem que usar, né, suas ferramentas, você faz um desenho, você fala assim, você tem que entrar na rua tal, mas o cara não entende. O que você faz? Você desenha um mapa. Jesus é o mapa de Deus. Jesus é a expressão clara de quem Deus é. Jesus é a revelação mais precisa que nós podemos encontrar do Pai. Ele é o próprio Pai podendo ser visto. Colossenses diz que Ele é a imagem invisível de um Deus que é invisível. Hebreus 1 diz que Ele é o esplendor de toda a glória de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para uma revelação precisa de quem Deus é. Não há maneira mais clara de olharmos e de conhecermos a Deus do que vermos o seu Filho Jesus. Quando a Bíblia está dizendo o Verbo está se fazendo carne, Ele está se fazendo carne para viver entre nós. E essa vivência tem um objetivo, que é revelar a glória do Pai. Nós já poderíamos começar a aplicar o texto e pensar, né? William se fez carne e habitou entre nós. E o que o William conseguiu revelar para as pessoas que estavam ao seu redor? O vimos cheio de rancor e vaidade. O que o Verbo Jesus revelou para as pessoas que estavam ao seu redor? Cheio de graça e de verdade. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos Jesus como a própria encarnação da missão. Ou seja, nós olhamos Jesus como um verdadeiro missionário. Nós olhamos a Jesus como aquele que vem para corresponder ao plano do Pai. Nós olhamos para Jesus como aquele que incorpora a missão de Deus e vem para executá-la. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 42, diz algo muito interessante. Ele diz assim: eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, gritará, ou fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar agradarão a sua doutrina. Quem é esse servo do Senhor em Isaías 42? É o próprio Jesus. Ou seja, Deus tem vários intentos de se revelar à humanidade, mas infelizmente a humanidade não consegue compreender a complexidade de Deus. Então o que Deus faz? Promete que um dia levantará um servo que vai conseguir fazer com todo o trabalho da revelação. E quem é esse servo que cumpre o trabalho da revelação? É o próprio Jesus. Jesus está aqui para demonstrar para nós quem é o próprio Deus. Ou seja, não existe ninguém mais missional
do que Jesus. Não há ninguém que viva de maneira mais clara e simples a realidade da missão como Jesus. Ou seja, é em Jesus, é no dia a dia de Jesus que nós podemos ver como é que alguém pode viver a sua vida baseado na missão de Deus e não em suas próprias vontades e desejos. Como é que eu vou saber como viver aquilo que Deus quer? Simples, eu tenho que aprender com Jesus, porque Ele é a própria encarnação da vontade do Pai. Como é que eu vou saber como Deus quer que eu viva, o que Deus quer que eu faça? É simples, eu tenho que olhar para Jesus. Tiago leu um texto lá embaixo para nós que dizia que nós temos que correr a carreira com os olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. Nós não temos que ficar olhando para resultados, para expectativas humanas, para isso, para aquilo. Nós temos que estar olhando para Jesus. E o que significa olhar para Jesus? É constantemente aprender com Jesus a como fazer todas as coisas. Como Jesus tratava uma pessoa. É só ler o Evangelho e você vai saber. Como Jesus se relacionava com as pessoas do seu redor, é só ler os evangelhos e nós vamos saber. Como Jesus fazia uma visita, é simples, é só ler os evangelhos e nós vamos aprender. Como Jesus pregava uma mensagem, é simples, é só ler os evangelhos e nós vamos aprender. Como Jesus trabalhava com situações e questões difíceis no seu ministério, é simples, é ler o evangelho para poder entender. Só que agora nós queremos buscar, coisas em diversos lugares. Nós queremos que venha alguém especial, com uma pose, e diga para nós o que nós devemos fazer. Irmãos, não é assim que funciona. Quantas pessoas já estão com a cabeça chata de tanto receber oração? E elas querem que alguém diga para elas o que elas querem fazer, o que elas têm que fazer. E não é assim que funciona. Deus já nos deu o maior exemplo de todos, e é o seu Filho Jesus. Nós temos 4 evangelhos que eu creio do fundo do meu coração que cobrem todas as situações da nossa vida. E nós podemos aprender com eles como nos mover em cada uma delas. Ou seja, é simples. É pegar a Bíblia e ler, que nem a gente diz, ler de carreirinha. Começa em Mateus, vai para Marcos, depois Lucas, João. Sabe aquela teologia do dedão? Que você abre a Bíblia em qualquer lugar e aí põe o dedo. Se você gosta disso, eu não tenho problema com isso, faça isso. Mas depois de fazer isso, vai ler um capítulo de Mateus. Depois de você terminar o Mateus, vai ler o Marcos. Depois de você terminar o Marcos, leia o Lucas. Eu lembro uma vez que eu vi a história de um cara, O cara gostava, desculpe o termo, mas o cara gostava de fumar maconha nas folhas da Bíblia. E um cara chegou para ele e falou: você gosta de fumar na folha da Bíblia? Ele falou: não, eu gosto. Então é o seguinte, antes de você fumar, leia o que você vai fumar. E o cara fumou Mateus, o cara fumou Marcos, o cara fumou Lucas, mas ele não conseguiu fumar João, mano. Ele se rendeu aos pés do Senhor ali. Ele fumou 3 evangelhos, mas no quarto ele estava impactado pela vida de Jesus. Não tem como conhecer a vida de Jesus e ser o mesmo. Não tem como conhecer a vida de Jesus e continuar batendo cabeça. Não tem como. Porque em Jesus nós aprendemos tudo. O problema é que muitas vezes olhamos a Bíblia com uma certa mística. Jesus era Deus, então, Ele pode fazer coisas que nós não podemos. Irmãos, não é essa a mensagem que o Mestre traz para nós. Ele diz que nós podemos fazer obras ainda maiores do que a dele. Nós dizemos, nós não podemos, somos, coitadinho, não. Ele diz que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Ele, se nós nos posicionamos dentro dessa verdade, se nós nos posicionamos dentro dessa realidade. Irmãos, como servo do Senhor, Jesus teve que ir em contra de muitas realidades. Jesus luta contra falsos conceitos, Jesus luta contra falsos ensinos, Jesus luta contra tradições, Jesus luta contra costumes, religiosidade, e é interessante que Ele não faz isso de maneira agressiva. Você nunca vai ver Jesus nos evangelhos pondo uma luva de boxe e dizendo: pode vir, eu estou pronto para a batalha. Ele nunca procurou briga. As pessoas é que chegavam em cima dele.
Ele sempre ficou tranquilo, fazendo a vontade do Pai. Ele sempre foi de boa, posicionado na verdade. E é interessante que ele nunca busca briga com ninguém, mas o simples fato de se posicionar na verdade do seu Pai trouxe para ele uma série de desafios. A única coisa que você vê nos evangelhos e que Jesus não negocia é o fato de que ele está posicionado na verdade do Pai. E sabe de onde vem isso? Isso vem da revelação que ele tem. Isso vem da visão que ele tem do Deus que está em missão. Quando ele vê o Pai trabalhando, ele se posiciona nessa verdade e ele não pode fazer nada mais daquilo que ele está vendo o seu Pai fazer. Então não importa os ataques que venham, não importa as críticas que sejam feitas, não importa as oposições que se levantem, ele permanece firme. Por quê? Porque ele não está focado nessas circunstâncias, ele está focado naquilo que o seu Pai está fazendo. Nós insistimos para as pessoas hoje na igreja: faça alguma coisa para Jesus, quase imploramos para elas. E eu tenho uma ideia de que elas não estão fazendo, não é porque não querem, mas porque infelizmente não tem essa visão daquilo que o Pai está fazendo. Mas a partir do momento em que os nossos olhos se abrem e nós conseguimos enxergar aquilo que o Pai está fazendo, nós não vamos ter outra opção a não ser seguir os seus passos, a não ser imitá-lo. E é interessante que há um sinal, né? Qual é o maior sinal da encarnação, da missão em Jesus? Qual é a coisa que Jesus mais fez e que nós conseguimos identificar nos evangelhos? Sabe qual é? É o investimento em pessoas. Qual é a maior característica de alguém que está encarnando a missão de Deus e está fazendo dessa missão realidade para si? Essa pessoa não está investindo em coisas. Essa pessoa está investindo em pessoas. Essa é a maior evidência de alguém que entendeu a missão de Deus. Ele aprende a investir em pessoas. Ainda que o meio desse investimento seja uma coisa, o fim serão pessoas. Quando Jesus multiplica pães, por que ele multiplica pães? Porque ele queria abrir uma padaria? Por que, irmãos? Porque ele queria alimentar pessoas. Quando Jesus cura um cego, por que ele cura o cego? Porque ele queria promover seu ministério, fazer uma grande campanha, uma grande cruzada de milagres. Postar um vídeo no YouTube. Por que ele cura o cego, irmãos? Porque ele quer ver uma pessoa livre, liberta, feliz, desfrutando daquilo que o Pai Eterno tem preparado para ela. Por isso. Ou seja, tudo o que Jesus fazia era investir na vida de outras pessoas. Tudo. Não era para autopromoção, não era para se beneficiar. Era para ver pessoas vivendo aquilo que o Pai tinha preparado para elas. Tudo aquilo que Jesus fazia refletia na vida das pessoas. Tudo o que ele fez foi investir em pessoas. Agora é interessante que se eu e você estou disposto, se nós estamos dispostos a nos envolver na missão de Deus, nós temos que estar dispostos a fazer a obra do Pai. E você sabe qual que é a obra do Pai? João revela para nós qual é a obra do Pai. E é algo muito simples, irmão. Abra aí João 6. Está lá no João 6, 28. João 6, 28. Achou? Olha só que legal. O que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele Irmãos, olha o que Jesus está dizendo que é a obra de Deus. E nós pensamos que a obra de Deus são muitas coisas, não é verdade? Mas nos esquecemos da base que a obra de Deus propõe. A base da obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Ou seja, o que isso significa? Que a obra do Pai consiste em levar pessoas a crer
em Jesus, para que elas possam conhecer então o Deus verdadeiro. Então a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Quem foi enviado por Deus? Jesus. Então a obra de Deus é que creiamos em Jesus. Agora, qual é o objetivo de crermos em Jesus? Sabe qual é? Aí tem várias ideias na nossa cabeça. Agora vamos para João 17,3. Eu aprendi uma coisa, que a Bíblia responde as nossas perguntas. João 17,3. Veja aí. Esta é a vida eterna, que um dia possamos ir todos para o céu. Hã? Não é? Isso não é vida eterna para nós? Então acho que tem um problema no nosso conceito de vida eterna. Você não está de acordo comigo? Mas isso são cenas para um próximo capítulo. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? A vida eterna consiste em quê, irmãos? Em conhecer ao Deus que é, vamos voltar lá, que é a obra de Deus. O que é a obra de Deus, irmãos? A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele... Então, se eu quero me envolver na missão, eu tenho que estar disposto a fazer a obra do Pai. E a obra do Pai é levar pessoas a crer em Jesus, para que elas possam conhecer ao Deus verdadeiro. É difícil isso? Por que você está aqui hoje? Porque você quer conhecer mais o Deus verdadeiro, não é verdade? Porque você quer entender mais sobre os seus desígnios, seus propósitos, né? As pessoas que estão lá fora, o que nós precisamos levar para elas? Nós precisamos levar para elas a revelação do Messias, Jesus, para que elas possam crer em Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai, e então dar o próximo passo, que é o quê? Começarem a sua jornada de descobrimento de quem é o Deus verdadeiro. E quanto tempo dura isso? Toda uma eternidade. Tem gente que fez um cursinho de teologia, assistiu uns videozinhos no YouTube e acha que... Irmãos, essa é a obra de Deus. Levar pessoas a crerem a Jesus, para quê? Para que elas possam conhecer o Deus verdadeiro. E quanto tempo dura isso? Toda a eternidade. Isso demonstra o caráter e a sublimidade do Deus que temos. Isso demonstra seu poder, sua grandeza. A eternidade fará com que conheçamos a Deus, irmãos. Passo a passo, de maneira cada vez mais crescente, mais gradativa. Nós vamos conhecendo a Deus. Nós vamos fazendo com que pessoas o conheçam. Nós vamos compartilhando a verdade dele. Ou seja, não existia maneira mais precisa de se revelar ao mundo do que se encarnando. Não teria como encaixar a grandeza e a majestade de Deus de forma tão clara e simples, senão através da encarnação de Jesus. Veja, Jesus invadiu um universo novo. Ele precisou se ambientalizar, se contextualizar, conhecer os comandos, as regras, a maneira. E não existiu melhor forma de Jesus fazer isso do que habitando entre o povo que ele queria alcançar. Ou seja, nós entendemos o desejo da missão, nós entendemos o esforço de Deus na revelação. Sabemos que a obra de Deus é levar pessoas a crer em Jesus, para que elas possam conhecer ao único Deus verdadeiro. E como nós vamos fazer isso? Sendo nós a mensagem, encarnando nós a missão. Estarmos dispostos a nos esvaziar de tudo que temos e somos para habitar em meio a um povo, com o desejo de revelar profundamente o caráter de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja através da palavra e seja através da vida. Porque fé não vem pelo ver. Fé vem pelo quê? Então, se eu não prego, agora a credibilidade não vem só pelo que eu ouço. Credibilidade vem pelas coisas que eu vejo. Então não tem como viver manco
só falando sem viver, né? Eu tenho que dar os dois passos. Eu prego porque vivo, e vivo porque prego. Jesus, Ele está se encarnando, Ele está se despojando para habitar em meio a um povo. Você já se fez carne, você já habita em meio a um povo. Agora a grande questão é que tipo de revelação eu estou trazendo para o povo aonde eu estou. Outra coisa muito interessante é que nós poderíamos fazer um paralelo entre Adão e Cristo. Pegue Adão. Adão nasceu praticamente pronto, sim ou não? Ele já foi criado como um ser adulto, já com o seu cognitivo, ou seja, ele já foi criado de uma maneira muito mais avançada. Mas o interessante é que, né, ele foi criado pronto como adulto, não enfrenta processos de adaptação, aprendizado. Só que o que acontece com Adão? O que acontece com Adão? Ele falha. Ou seja, todo mundo que pensa que é o bambambam, né, que está pronto, que já está bom, né? Eu tinha uma psicóloga que me dizia assim: cuidado com o já tô bom, William. O já tô bom sabota muita gente. Não se sabote, ela dizia. Não se sabote. Ou seja, quando nós não encaramos os processos, quando nós não queremos, de certa forma, caminhar naquilo que Deus está propondo para nós, nós estamos correndo um risco. E qual é o risco que estamos correndo? É falharmos. Agora Jesus, o interessante de Jesus é que ele nasce como um bebezinho. Ele teve que enfrentar todos os processos normais da vida. Ele teve que ser cuidado, trocado, amamentado. Ele teve que crescer, se envolver numa sociedade, aprender a respeito de uma cultura, falar um idioma. Ou seja, ele não foge de processos que são normais para cada um de nós aqui. Então muitas vezes nós queremos alcançar pessoas, mas nós não queremos experimentar esse processo que envolve o alcançar pessoas. Nós não queremos fazer parte do universo delas, nós não queremos fazer parte da vida delas, nós simplesmente estamos sendo levados por um lance que é como uma linha de produção. Tira lá de fora, coloca aqui dentro, né? Tira de fora, batiza na água e senta nessa cadeira. Tira lá de fora, joga na água e senta nessa cadeira. Ou seja, é uma linha de produção. Quando as pessoas sentam aqui, nós olhamos para elas e dizemos: o trabalho está cumprido, deixa eu partir para o outro. Isso é importante, tirar da fora, batizar, pôr sentadinho na cadeira, legal. Só que não desconsiderando quem essa pessoa é. Entende? Não desconsiderando a importância que ela tem. Não desconsiderando o universo, né, que essa pessoa tem. Não desconsiderando as coisas que de certa forma fazem parte da vida dela. Porque muitas pessoas eu vejo foram vacinadas contra o evangelho. Por quê? Porque muita gente se aproximou dela simplesmente pelo fato de que, eu quero que você... vamos ganhar você para Jesus. Isso está ótimo, está muito bom, mas até isso tem que ser feito debaixo de uma base correta, irmãos. Porque quanta gente se sente apenas um número dentro da igreja? E por que essas pessoas se sentem apenas um número dentro da igreja? Porque nós estamos transparecendo isso para elas. Porque as pessoas não sentem a importância que tem para Deus no nosso meio. Nós estamos transparecendo isso para elas. Estou falando alguma besteira? Talvez aqui em Caxias, né, isso não aconteça, mas eu sei que na França é algo muito normal. Irmãos, pessoas são pessoas. Jesus sentava com pecadores para comer com eles. E o que isso significa? Jesus dedicava tempo a eles. É interessante que hoje não queremos dedicar tempo às pessoas. Queremos que elas dediquem 2 horas da sua semana para nós, vindo num culto. Não é verdade, irmãos? Se você vem no culto, se você contribui, nós já consideramos você um bom cristão. Vir no culto, congregar, contribuir financeiramente é super importante. Você já sabe disso, não é verdade? Só que agora eu quero ir um passo além dessa realidade. Nós temos que começar a
a reconhecer, não é nem agregar o valor, mas reconhecer o valor que as pessoas têm. Não como meros números dentro de uma congregação. Entende? Ou seja, eu não posso olhar para alguém como, cara, aquele cara ali, ele é forte né? O dízimo dele é alto. Eu sei que isso não acontece, mas estou dando exemplos um pouco grotescos para que a gente possa assimilar e entender. Eu conheço um pouco a história de vocês, os processos que vocês estão vivendo. A grande questão está nisso. Trazer o valor que as pessoas têm. Dedicar tempo a elas. Dedicar tempo a elas. Porque alguns conseguem ter frutos, resultados, conseguem estar sendo seguidos por diversas pessoas e outros não. É um simples fator de investimento, irmãos. Se eu e você não investimos nos nossos relacionamentos, se eu e você não investimos na nossa família, se eu e você não somos estratégicos como Jesus foi, se nós não somos esse verbo que se encarna no meio da nossa família, mas com uma mentalidade intencional de revelar quem Deus é, aqueles que estão ao nosso redor nunca saberão quem Ele é. Hoje está mais do que comprovado que as pessoas não querem uma religião, você entende? As pessoas não querem uma religião. Elas não querem mais regras, sabe? Elas estão cansadas disso. Só que nós sabemos que Jesus nunca foi uma religião. Então nós temos algo para elas que é super interessante. Mas se torna interessante quando? Quando nós apresentamos dentro da sua dinâmica. Quando nós apresentamos dentro da sua realidade. Quando nós apresentamos dentro do seu contexto. Quando nós apresentamos dentro das suas experiências. Muitas vezes nós estamos respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo. Nós precisamos saber quais são as perguntas dessas pessoas. E como saberemos quais são as perguntas delas? É quando nós nos sentarmos com elas e escutarmos o que elas têm a dizer. Dá um sorriso para mim. Ou seja, é um tempo onde a habitação, porque você é carne, ok? Você tem conteúdo, você está encarnado, você está aqui. Agora você está habitando no meio de um povo. E qual é o sentido da habitação? É dedicar esse tempo àqueles que estão ao seu redor. Para quê? Para revelar a eles duas coisas extremamente importantes. Eu penso assim, Deus é soberano, sim ou não? Deus é todo poderoso, sim ou não? Ou seja, há muitos atributos de Deus. E o texto de João poderia dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos toda a soberania e a majestade de Deus. Não podia dizer assim? Dentre tantos atributos que Deus tem, Deus resolveu revelar através do Filho 2. A graça e a verdade. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso me ensina que quando eu me relaciono com alguém nessa mentalidade de que agora o Pai está trabalhando, eu quero me envolver em sua obra é fazer com que pessoas creiam a Jesus, para que elas conheçam o Pai. Ou seja, toda essa dinâmica, quando eu entendo toda essa dinâmica e resolvo me enquadrar nisso, eu tenho que me esforçar para fazer algo muito simples: revelar a graça e a verdade de Deus. A graça e a verdade de Deus. Ou seja, a graça, aquilo que pode receber, aquilo que pode aceitar, aquilo que pode fazer com que alguém se aproxime de você, porque você não vai olhar para as suas falhas, para os seus pecados, para os seus erros, para a sua condição. Ou seja, você vai fazer o mesmo que Jesus fez. Você não veio para julgar, você não veio para condenar, você veio para expor a realidade da salvação. E quando você caminha revelando o que é a graça de Deus, e você se aproxima de pessoas nesse pressuposto da graça, quando você as tem, porque eu acredito que antes de ganhar para Jesus, você tem que ganhar para você. Porque o mandamento não diz respeito apenas ao evangelismo, mas também ao discipulado. E como é que você vai discipular alguém que você ainda não ganhou?
Você entende que hoje nós temos um problema na igreja, que é a ausência do discipulado. E por que não há discipulado? Porque não há relacionamentos profundos. E por que não há relacionamentos profundos? Porque falta investimento cara a cara com as pessoas. Nós estamos acostumados com a massa. Pode ver, hoje nós não queremos fazer um discipulado individual. É melhor para nós, vamos fazer uma reunião grande e plá para todo mundo e resolvemos o BO. Só que quando você olha a perspectiva rabínica para o discipulado, você começa a entender algo bem interessante. Muitas pessoas ensinam o discipulado desde uma perspectiva grega. E nós temos que entender que Jesus tinha sua cultura. Jesus era judeu, não era grego. Então ele não fazia discípulos dentro do pressuposto grego para o discipulado. Jesus fazia discípulo como qualquer rabino fazia discípulos. E como os rabinos faziam discípulos? Os rabinos chamavam para si. Os rabinos chamavam para viver nas suas casas. Ou seja, os rabinos chamavam para um relacionamento intenso, profundo, diário, que fazia parte do cotidiano da vida deles. Não era uma aula sobre um tema, um assunto, não. Era uma experiência que era vivida. E dentro dessa experiência as pessoas eram ensinadas. Ou seja, ele ganhava primeiro para si. Agora, se nós não ganhamos para nós, irmãos, nós não vamos conseguir discipular. E se nós não discipulamos, nós não vamos alcançar a outra faceta dessa revelação, que é a faceta da verdade. Entenda que no processo da evangelização, querida, a única coisa que essa pessoa precisa receber é a graça. E a partir do momento que ela foi ganha, que nós a recebemos, que nós a trazemos, e ela entende todo o amor de Deus, toda a realidade daquilo que Deus fez por ela naquela cruz, e ela diz, cara, eu quero isso. Então, se você quer, então, agora eu tenho que te contar algumas verdades. E aí começa o bicho pegar, né? Só que o problema é que nós nos enchemos de verdades. Queimamos etapas, entende? Graça, e depois o que ele revela? Diga assim, verdade. 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 Porque quando alguém fecha as coisas assim, ganha mais 5 minutos, a homilética diz. De atenção. Se hoje pudéssemos descrever a revelação que temos dado às pessoas ao nosso entorno, ao nosso redor, qual é o tipo de revelação que temos dado para elas? Pense nos seus colegas de trabalho. Pense, você é o verbo que se faz carne e habita naquele lugar. Você está cheio do quê? De reclamação e preconceito? Ou você está cheio de graça e de verdade? Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Elas estão vendo aquele cara estourado, revoltado, indignado? Ou elas estão vendo alguém que está cheio de graça e de verdade? O que elas estão vendo, irmãos? Marido, quando você chega em casa, a sua esposa vê o quê? Esposa, quando você chega em casa, seu marido vê o quê? Filhos, quando vocês chegam em casa, seu marido, os seus pais veem o quê? Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam graça e verdade. E sabe qual é a boa notícia? É que sobre nós há algo de Deus que expressa a sua vontade. Deus quer que todos sejamos como Jesus é. Ele nos predestinou para isso. Ele nos deu a oportunidade para isso. E nós podemos ser e fazer isso. Reconheça, irmãos, que você tem o Espírito, que nós temos o Espírito Santo. Que nós já temos tudo aquilo que é necessário para revelarmos ao mundo graça e verdade. A única questão é nos posicionarmos nisso. A única questão é nos posicionarmos nisso. Eu não estou dizendo que você vai ser aquele cara legal agora, né? Que vai dar risada para tudo, que vai... Não. Eu estou dizendo que você vai entender o que é carregar para as pessoas ao seu redor graça e verdade. Você vai poder aceitá-los como eles são. Vai ganhar eles para você.
E no momento certo você vai trazer e pontuar coisas que são essenciais, que são verdade. Por quê? Porque você quer que a verdade os liberte. Jesus diz algo que é muito interessante, João 8, 31 e 32. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus. Então a verdade está em que âmbito? No âmbito do? Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus. E então conhecereis a? Em que âmbito, em que realidade, em que dinâmica conhecemos a verdade? Como discípulos, quando somos discípulos. Conhecemos a verdade quando somos discípulos. E então, pelo fato de sermos discípulos, e quando somos discípulos, quando permanecemos nas palavras de Jesus, permanecereis em minhas palavras e verdadeiramente sereis meus discípulos. E então, como consequência disso, conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Os libertará. Não é trabalho nosso libertar ninguém, irmãos. É trabalho da verdade. Nós só temos que falar o quê? A verdade, mas a verdade precisa ser revelada dentro de uma dinâmica, de um tempo claro e específico, que é no tempo do discipulado. Só que como a gente está queimando as etapas, como a gente não está investindo tempo, como a gente não está fazendo as coisas no sentido de abraçar os pecadores, amar os pecadores, dedicar tempo a eles. Sabe qual foi a última vez que você sentou na mesa e comeu com pecadores? Tirando da igreja. Tirando os pecadores da igreja. Qual foi a última vez que você fez uma janta e chamou aquele teu amigo ímpio? Jesus falou assim, cara, se vocês fazem um banquete, chamam os teus irmãos lá e tudo, vocês têm recompensa, cara. Agora faça algo diferente, chame aquele cara que é o mais complicado, que ninguém gosta de se relacionar, ninguém curte investir nele, sabe? Aquele cara que todo mundo foge. Chame ele para comer com você. Um amigo de jornada, né? É. Que há muito tempo não se fala. Não estou falando que você não tem que chamar o teu irmão agora nunca mais, porque você agora só come com pecadores, né? Não, estou falando, entenda o equilíbrio dessa mensagem. E caminhe nessa dinâmica, nessa perspectiva. Amém? Dá um sorriso aí para mim. Relaxa, né? Vamos orar? Pedir para que o Pai possa nos mostrar que isso já está em nós e que nós temos condições de fazer isso e que isso não é nada do outro mundo. Isso não está longe de nós. Isso é algo muito simples e que nós podemos começar a praticar ainda hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que um espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós. Nós precisamos entender, nós precisamos receber, nós precisamos saber que o que precisamos, Senhor, já está em nós. Temos condições de manifestar Tua graça e Tua verdade. Temos condições de nos envolver na Sua obra, que é fazer com que as pessoas creiam em Ti e possam então conhecer por toda a eternidade o Deus único e verdadeiro. Nós oramos aqui e pedimos que o Senhor nos batize com compaixão, Senhor. Tua palavra diz que Jesus um dia percorreu vilarejos, povoados, Pai, e viu a multidão como ovelhas cansadas, Senhor, como ovelhas sem um pastor. Senhor, ajude-nos a olhar para a humanidade, Deus, como ovelhas sem pastor. Ajude-nos, Senhor, a olhar para a humanidade como pessoas que estão carentes, Deus, que precisam ouvir a respeito da Sua graça, que precisam conhecer a Sua verdade, e que só receberão da graça e conhecerão a verdade se nós nos posicionarmos, Deus, para revelarmos essa realidade a elas, Pai. O Senhor está fazendo coisas e decidiu em sua soberania, Senhor, que nós seríamos cooperadores seus, que nós seríamos aqueles que levaríamos adiante, Senhor, a realidade da sua missão.
Por isso nós pedimos nessa noite que o Senhor nos dê a graça, nos capacite, Deus, e nos leve, Deus, a um lugar onde podemos experimentar todas essas coisas, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos revista com o Espírito Santo, assim como o Senhor revestiu aqueles homens no dia de Pentecostes. Que ousadia, Deus, que entendimento, que sabedoria possa vir sobre nós, para que nós possamos levar adiante a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a sermos a encarnação da missão aqui em Caxias do Sul, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a habitarmos em meio a um povo, Deus, para comunicarmos a graça e a verdade do Senhor. Ajuda-nos a fazermos tudo isso para a Sua honra e glória, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos dê graça, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos dê, Senhor, a sabedoria necessária, Deus, para caminharmos nessa dimensão, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Desperta corações aqui, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Deus, muitas vezes nossa consciência, quando o assunto é missão, Senhor, muitas vezes se encontra adormecida. Por isso nós damos uma palavra de ordem a essa mente, Senhor, a esse espírito, Senhor, que ele possa, em nome de Jesus, despertar-se para essa realidade, Deus. Que o comodismo não seja mais parte da nossa rotina diária, quando o assunto seja missão, Deus. Que o fato de, Senhor, muitas vezes queremos nos acomodar, Deus, que isso não mais aconteça conosco, que nós possamos, em nome de Jesus, nos levantar, Senhor, para ir além em tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Derrame essa graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar, Deus, e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém e amém, Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus?